E aí galera, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Elcio. Seja bem-vindo à nossa 11ª aula do curso de HTML. No vídeo de hoje a gente vai aprender como inserir imagens na nossa página que está no nosso projeto e também como inserir imagens de um outro site. E aí a gente vai aprender também a formatar essas imagens, colocar a borda arredondada, redimensionar o tamanho, e a gente vai ver até como preparar essas imagens para poder colocar na nossa página. Então galera, para esse vídeo aqui a gente vai criar uma outra seção que é para a gente trabalhar com essas imagens. Então, para a gente criar as imagens, galera, é bem simples. A gente vai utilizar o marcador de criação de imagem. Então, galera, para a gente inserir uma imagem na nossa página, a gente vai utilizar o marcador IMG. E aí, esse marcador ele é diferenciado dos demais porque, por exemplo, se a gente utilizar aqui um cabeçalho, por exemplo, o H1 aqui, vocês podem ver que ele tem a parte inicial, a parte final e aqui dentro a gente coloca o conteúdo, né? Por exemplo, eu sou, né? Esse marcador da imagem é o que a gente chama de marcador ou de tag vazia, que no caso ele não tem esse marcador de abertura e o marcador de fechamento. E aí para a gente colocar essa imagem, a gente vai utilizar os atributos desse marcador. E aí aqui a imagem, pessoal, tem dois atributos que são muito importantes. O primeiro é o SRC, que significa source ou origem. Então, de onde é que vem essa imagem? A gente não tem nenhuma imagem aqui, mas a gente pode até criar aqui uma imagem rapidinho. E aí eu vou até ensinar para vocês aqui como é que a gente pega uma imagem aqui do computador usando uma ferramenta aqui do próprio Windows. E aqui, por exemplo, eu vou abrir aqui o meu canal. E aí, galera, aqui a gente pode colocar, por exemplo, nos vídeos. E aí, se você estiver utilizando, por exemplo, o Windows, você pode apertar a bandeira do Windows, o Shift e o S, que ele vai abrir essa ferramentazinha aqui para a gente selecionar uma parte da nossa tela que a gente quer transformar em uma imagem, né? Então eu posso aqui arrastar. E aí ele vai pedir para a gente salvar aqui, ó. Ele vai pedir para a gente salvar, a gente clica aqui, ó. E agora é só salvar aqui no nosso projeto. O computador não quer ajudar hoje, né? Então no projeto aqui, curso de HTML. E aí eu já tenho uma pasta aqui, pessoal, mas eu vou criar uma outra pasta aqui chamada imagens, para a gente trabalhar só com essas imagens aqui. Então cria a pasta imagens. E aqui eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, vídeos. E a extensão aqui está PNG. É muito importante a gente especificar aqui qual a extensão, né? Opa, a gente não colocou lá dentro da pasta. Então vou pegar aqui de novo. Coloca aqui dentro da pasta imagens, a gente chamou de vídeos, vídeos.png. E aqui eu vou dar outro exemplo aqui, pessoal, de como a gente pegar isso aqui agora usando aqui, por exemplo, a gente vai pegar, por exemplo, aqui esse banner do canal, para a gente usar como imagem também. Então aqui ó, pode apertar a bandeira do Windows, o Shift e o S, que ele vai abrir essa ferramenta, e aqui a gente pode selecionar a área que a gente quer transformar em uma imagem, né? Aqui eu vou arrastar, pegou aqui, ó. E aí, para a gente ver um exemplo diferente aqui, eu vou salvar esse aqui mesmo dentro do projeto, sem ser dentro de nenhuma outra pasta. Então aqui eu venho para o projeto curso de HTML, e eu vou colocar aqui, por exemplo, banner.png. Então a gente tem uma imagem dentro dessa pasta imagens, e aí eu vou colocar uma outra imagem aqui na raiz do nosso projeto, que é o banner.png. Pronto, agora a gente vai voltar para o código aqui, pode fechar isso aqui tudo. E aqui, galera, quando a gente cria o marcador, tem esse atributo source. Então, de onde é que vem essa imagem? Ele está vindo de dentro do nosso projeto? Ele está vindo de dentro de uma pasta, de dentro do nosso projeto, ou ele está vindo lá da internet? Então aqui eu vou colocar o primeiro exemplo, que é o que está aqui dentro da raiz do nosso projeto, né? Então vocês podem vir aqui para mostrar, ó. E aí vocês podem ver aqui que a gente tem aqui, ó, banner.png, que ele está dentro da raiz mesmo no nosso projeto. E aí no nosso projeto tem essa imagem aqui, e aí a gente tem algumas pastas. Tem a pasta imagens e tem outra pasta aqui, IMGs. Então a gente vai primeiro utilizar essa que está aqui na raiz. Para a gente especificar o caminho para essa imagem, a gente pode dizer que a gente pode utilizar o ponto para dizer que está dentro desse projeto, e aí aperta essa barra invertida aqui, que aí ele vai mostrar todas as imagens que tem dentro do nosso projeto. Aí a gente pode ver aqui, ó, banner.png. Então aqui, galera, vocês podem ver aqui que esse banner está bem grande, né? Então, pessoal, para a gente dimensionar essa imagem, a gente pode utilizar aqui o atributo. E aí tem um atributo aqui, por exemplo, de width, que significa largura, né? Então, qual é a largura? Por exemplo, vamos ver aqui qual é a largura aqui no nosso projeto, que está essa imagem. Então, aqui dentro da nossa imagem aqui, abre aí rapidão.
Então aqui vocês podem ver que o tamanho original dele é 1107 por 183, né? Então eu posso diminuir essa largura aqui na hora de declarar aqui o nosso marcador aqui na nossa página. Então aqui ó, a gente pode colocar aqui para ele ser, por exemplo, 800 pixels. E ele vai ajustar já, tá vendo? E aí ele vai ajustar, pessoal, proporcionalmente. Se a gente ajustar aqui a largura, ele vai manter a proporção automaticamente. Então a gente pode fazer esse jeito aqui. A gente pode, por exemplo, dar aqui 400 pixels, que ele vai manter proporcional. Então aqui, galera, a gente tem esse atributo que é o source, onde a gente vai passar de onde que vem a imagem. A gente está especificando que vem do nosso projeto. A gente informou aqui a dimensão que a gente quer que essa foto carregue aqui na nossa página. E a gente pode passar também, pessoal, às vezes a gente passa aqui uma imagem, só que a gente pode, por exemplo, errar o nome da imagem, ou então a gente tenta utilizar uma imagem que não está mais disponível. Então o navegador ele precisa dar uma informação aqui dizendo que houve um erro de carregamento dessa imagem, né? E aí ele vai colocar um símbolozinho aqui de uma imagem rasurada. E aí outro feedback que a gente poderia colocar para informar também a pessoa que ali tem uma imagem, mas ele não conseguiu carregar, é através do atributo out. Então, se ele não conseguir carregar essa imagem, a gente pode colocar aqui alguma informação que vai ficar visível para o visitante da nossa página. Por exemplo, eu posso colocar aqui o nome banner. Então, se ele não carregar, vai aparecer uma imagenzinha aqui dizendo banner, né? Aí eu vou, por exemplo, aqui alterar aqui o nome aqui para ele não carregar a imagem. Então, vocês estão vendo aqui que aparece um símbolozinho de uma imagem rasurada, mas aparece o nome da imagem que deveria carregar. E aí isso é muito legal porque além de dar esse feedback aqui para a pessoa, saber que tem uma imagem que não foi carregada, mas seria esse banner, é também legal para os leitores de tela, porque quando chegar nessa imagem aqui, ele vai dizer, olha, aqui ele está mostrando um banner. Então a pessoa que tem, por exemplo, deficiência visual, ele vai saber que naquele campo ali, naquela região da página ali, era para ser carregada uma imagem. Então, dessa forma aqui, a gente consegue carregar uma imagem que está dentro da raiz do nosso projeto. Mas aí, o que acontece, por exemplo, se a imagem estiver dentro de outra pasta? Então, a gente vai ter que passar esse caminho aqui que se encontra a imagem. Aí, por exemplo, aqui, vou carregar ele aqui de novo, vou comentar esse aqui. E vou carregar agora a imagem que está dentro dessa pasta, dessa subpasta imagens. Então, a gente vai utilizar o marcador imagem. E aí a gente vai ter que procurar, no caso coloca o ponto, dizer que está nesse projeto, e a barra, para ele vai procurar, né? Aí a gente vai ter que primeiro localizar a pasta, e aí dentro da pasta aqui vai aparecer a imagem, né? E aí vai ter o mesmo resultado, ó. Tá vendo aqui? Só que ele está grande, né? E a gente pode usar de novo o nome alternativo, para caso não consiga carregar a imagem, a gente pode colocar, por exemplo, aqui, ó, vídeos. E aí a gente coloca aqui, por exemplo, a largura, né, de novo, né? A gente vai dizer que eu quero agora 400 pixels. Então ele já vai ajustar aqui automaticamente, ó. E aí agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente carrega uma imagem agora lá de um outro site. Então a gente utiliza de novo aqui uma imagem. A gente coloca aqui, por exemplo, imagem externa. Imagem externa. E aqui no link, no atributo aqui source, ao invés da gente passar aqui o caminho aqui para o nosso projeto, a gente pode ir lá em algum site, por exemplo, o Pexels aqui. E aí esse Pexels aqui, pessoal, vocês podem utilizar aqui porque essas imagens elas não têm direitos autorais, né? A gente pode clicar com o direito aqui e a gente vai pegar essa parte aqui, ó, copiar endereço da imagem. E a gente pode vir agora no nosso projeto aqui e ao invés de passar aqui o endereço local, a gente passa o endereço dessa imagem da internet. Então aqui é para ele carregar do mesmo jeito, tá vendo? E aqui, assim como no outro lá, a gente pode passar aqui a dimensão. Por exemplo, eu vou quebrar na outra linha aqui, e aqui vou colocar, por exemplo, a largura. Digamos que eu queira que essa imagem ela seja somente 300 pixels. Então, estão vendo aí, galera? O ideal é que a gente prepare as imagens para a gente poder colocar na nossa página. Porque, por exemplo, com essa propriedade width aqui, a gente vai
dizer qual o tamanho que eu quero que ele renderize na nossa página, mas na verdade ele vai puxar o tamanho original. E aí a gente pode utilizar, por exemplo, o Photoshop, a gente pode utilizar o GIMP, ou até mesmo algum serviço online para fazer essa preparação da imagem, por exemplo, para a gente fazer com que ela fique menor em tamanho, né? Então aqui eu vou deixar esse link aqui na descrição que vocês podem utilizar para vocês modificar o tamanho das imagens, né? Para poder colocar na página. Então aqui a gente vai para esse site aqui. Então aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar a imagem que está dentro da nossa pasta curso HTML, e aí dentro dessa outra pasta imagens. Então a gente seleciona aqui, aí ele vai subir a imagem. Aqui a gente pode, por exemplo, escolher, eu vou escolher aqui, por exemplo, para a gente diminuir ela aqui, fazer ela ficar, por exemplo, aqui 70% menor, né? Pronto, bacana. Então aqui vamos... Pronto, aí depois que ele fazer esse ajuste aqui, pessoal, a gente pode clicar aqui nesse botão de download, que ele vai fazer o download da nossa imagem. Tá vendo aqui que ele está agora bem menor? A gente pode até agora salvar, ó. E a gente vai aqui na mesma pasta aqui. Vamos colocar outro nome para diferenciar. Vamos colocar vídeo menor. Vídeos menor. Vídeos -m, para dizer que é menor, né? Aí, PNG. E agora vamos testar na nossa página para ver como é que vai ficar isso. Então agora, pessoal, a gente vai utilizar essa outra imagem. Dá o zoom aqui para ficar melhor. Então a gente vai utilizar essa outra imagem. A gente vai colocar aqui banner menor, que vai ser o nome se ela não conseguir carregar. E aí ele vai estar nesse projeto, dentro dessa pasta imagens. E aí aqui está o nome dela, né? Vídeos-m.png. E aí vocês podem ver aqui que ele já carregou aqui a imagem menor. Agora a gente vai aprender como estilizar essa imagem. Então para isso eu vou utilizar aquele primeiro exemplo mesmo, da imagem que ela está um pouco maior. Então vai ser dentro dessa pasta aqui, imagens, e vamos pegar a primeira mesmo, vídeos.png. A gente vai colocar aqui esse nome alternativo aqui, para caso ele não consiga mostrar a imagem, ele vai mostrar esse nome. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, vídeos. E aí, galera, a gente pode estilizar usando o CSS. Eu vou colocar aqui um comentário. Então, vou colocar aqui imagens. E aí a gente pode utilizar o nome mesmo do elemento, que seria imagem, ou a gente pode dar um ID ou até mesmo uma classe. Eu vou colocar aqui um ID. Então vou colocar o ID aqui de vídeos. Então a gente vai agora endereçar esse elemento através do ID dele. A gente vai utilizar o jogo da velha, o nome do ID que é vídeos, e aqui a gente pode, por exemplo, dar a dimensão dele, né? Colocar aqui o width, vamos colocar aqui, por exemplo, 400 pixels. Pronto, ele já ajustou, né? Então, bacana, pessoal. E aí, se a gente quiser colocar essa imagem, por exemplo, aqui no centro da tela, a gente pode colocar ela dentro de um elemento e a gente centraliza esse elemento. E a gente vai fazer exatamente isso aqui, ó. A gente vai colocar aqui um tipo de caixa, que seria a div. E aí dentro dessa div, a gente coloca a nossa imagem. Deixa eu arrastar logo aqui. Então aqui a gente coloca aqui a imagem aqui dentro da nossa caixa. E aí a gente pode dar aqui o ID para essa caixa, ao invés de dar para a imagem, né? Então colocar vídeos. Pronto, bacana. Então a gente tira aqui porque o ID só pode ser utilizado uma vez, né? Então o mesmo ID só pode ser utilizado uma vez, né? Que é um identificador único. Então bacana. Agora aqui, pessoal, a gente pode fazer o seguinte. Então aqui a gente deu aqui a dimensão para essa caixa de 400 pixels. E a gente vai fazer o seguinte. Tudo que tiver fora dessa caixa, que não couber, ele vai ficar escondido, né? Então a gente vai utilizar essa propriedade Overflow Hidden. Pronto, então aqui a imagem, se ela não couber na caixa aqui, ela vai ficar escondida, ela não vai mostrar, né? E aqui a gente pode dar, por exemplo, dizer que eu quero que a imagem seja do tamanho desse elemento pai dela, né? No caso, a imagem está dentro dessa div aqui que a gente deu o ID de vídeos. Então a gente pode endereçar primeiramente a div, que é vídeos, e aí depois a gente vai pegar a imagem que está dentro dela, né? E a gente vai dar largura, por exemplo, aqui de 100%. Pronto, ela conseguiu mostrar agora, né? E aí, pessoal, a gente pode fazer um bocado de estilização bacana. Por exemplo, a gente pode dar uma borda para essa imagem,
Por exemplo, aqui a gente pode colocar uma borda aqui, ó. Border, um pixels, solid. Vamos colocar aqui essa cor vermelha de tomato. Pronto, colocou uma borda. Vamos colocar 2 pixels para ficar mais evidente aqui, 3 pixels. Só que vocês estão vendo aqui que ele está dando uma borda aqui na imagem. Então seria mais legal a gente colocar essa borda aqui lá na caixa que tem a imagem. Então a gente pode arrastar aqui para cima, que ele vai colocar. E aí a gente pode colocar, por exemplo, arredondar aqui os cantos, por exemplo, border radius. Colocar aqui, por exemplo, 20 pixels. Então vocês podem ver aqui que ele vai ficar com o canto arredondado. E aí se a gente quiser transformar isso completamente num círculo, a gente pode utilizar aqui 50% de borda, né, que ele ficar mesmo bem arredondado. Então aqui, ao invés de a gente colocar pixels, a gente coloca 50%. Que ele ficou com esse aspecto aqui bem arredondado, né? Aí uma outra coisa interessante também, galera, é que a gente pode pegar uma imagem e transformar ela em um link. Por exemplo, aqui, eu vou pegar aqui, criar um link, que é o atributo A, né? A gente vai colocar, por exemplo, eu vou colocar aqui uma coisa legal. Pronto, a gente vai pegar o endereço do canal aqui, e a gente vai colocar nesse link. Aí a gente vai colocar aqui, por exemplo, curso de HTML. Curso de HTML. E aí dentro desse link aqui a gente pode colocar uma imagem para servir como link. Então eu posso utilizar o atributo imagem. Aí aqui qual a imagem que a gente vai utilizar? Cadê aquele banner? Banner.png. Vamos colocar aqui como alternativa o nome banner. E aí pronto, é para ele carregar lá, e quando a gente clicar nessa imagem, ele vai nos levar para o vídeo. Aí se a gente quiser, não precisa nem dar algum nome, porque a imagem vai ser um tipo de elemento clicável, né? Quando a gente clicar na imagem, ele vai nos levar para lá. E aí, para ficar mais legal, a gente vai dar aqui uma dimensão. E aí, pessoal, a gente pode até utilizar aqui o atributo aqui mesmo na imagem, né? Eu vou dizer aqui que a largura dele, eu quero, por exemplo, 100 pixels. Deixa eu ver como foi que ficou. Não, ficou muito pequeno, né? Então, vou colocar aqui 300 pixels. Aqui a gente pode colocar ou uma margem no elemento em cima e embaixo, ou então a gente pode colocar um quebra de linha. Vamos colocar uma margem aqui, vamos pegar essa caixa aqui e colocar uma margem inferior aqui. Então a gente pode pegar aqui os vídeos, que é a caixa, né? A gente vai dar uma margem dele aqui. Cadê vídeos? Vamos dar uma margem inferior. Então margem bottom, que é margem inferior. Vamos dar aqui, por exemplo, 200 pixels. Para ele afastar um elemento do outro. Então aqui, pessoal, se a gente clicar agora nessa imagem, ela vai nos levar lá para o vídeo. Então é isso, galera. Espero fortemente que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com os amigos. Qualquer dúvida deixa na descrição e vejo vocês no próximo vídeo.